Sem mais demoras, direto ao assunto, partimos para a conversa com um dos recém-eleitos deputados europeus. De Famalicão para o Parlamento Europeu, depois de 2 mandatos à frente da Câmara de Famalicão até 2021, Paulo Cunha tornou-se vice-presidente do PSD no ano seguinte, presidente da Distrital de Braga, agora arruma todas as semanas para Bruxelas e para Estrasburgo. O eurodeputado era o número 2 na lista da AD às europeias. Voltou hoje à terra natal, de onde estamos a emitir em pleno centro de Famalicão, no âmbito da Semana Europeia da Inovação e da Ciência. Paulo Cunha, bem-vindo. Obrigado pelo convite, boa tarde para vocês. Gostava de seguir as pisadas do seu camarada de partido e atual autarca Carlos Moedas, autarca de Lisboa, e chegar também a Comissário Europeu da Inovação e da Ciência? Olha, eu gostava de chegar onde cheguei. É uma frase que eu uso muitas vezes. Gostava de chegar onde cheguei como cidadão, como autarca que fui e como deputado ao Parlamento Europeu que sou. Muito ouvimos dizer que as exportações são o motor da economia portuguesa. Para Famalicão, as estatísticas mostram que são, claramente, é o concelho mais exportador do norte do país, o terceiro a nível nacional. Só Lisboa e Palmela ficam à frente. O programa Famalicão Made In, que foi criado há 10 anos e que pretende ser facilitador da iniciativa empresarial, podia ser replicado a nível nacional. Já deu essa ideia a Luís Montenegro e ao Ministro da Economia, Pedro Reis? Há dinâmicas locais que, não, por muito bem sucedidas que sejam, não são replicáveis noutras latitudes, nem noutros territórios, muito menos noutros âmbitos territoriais, como é o caso do país. Acho que Portugal tem instituições que chegam, desde a AICEP, à ANI, ao Ministério da Economia no seu todo, há muitas outras que no dia-a-dia dão o seu melhor. Às vezes é preciso que funcionem melhor. Acho que o país não tem um problema de tipologia de entidades, tem um problema de bom funcionamento das entidades. Mas o que é que funciona mal nessas entidades? Quer dizer, quando nós não temos resultados, é suposto que alguma coisa funcione mal. E acho que nós não temos conseguido, por exemplo, captar investimento como era suposto captar. Nós captámos mais pressa turistas do que investidores e, portanto, nós devemos captar mais investidores, sem querer dizer que não devemos captar como captámos turistas. Vamos então a esses resultados. Entre 2014 e 2022, o volume de negócios das indústrias transformadoras disparou aqui 58%. Estes 8 anos coincidem precisamente com os seus mandatos à frente da Câmara de Famalicão. Que políticas públicas é que desenvolveu e que contribuíram também para estes resultados? A primeira coisa que procuramos ser ou deixar de ser, é um obstáculo. Às vezes os empresários precisam que não haja dificuldades no seu dia-a-dia, portanto, desimpedir, desobstruir. E como é que isso faz? Traduz-se em que em concreto? Isso faz com simplicidade, com intuição, com imediação, com proximidade, com atenção às circunstâncias dos casos concretos, com atender o telefone, com estar no sítio, com ir às empresas, com trabalho ao nível da formação, porque é bom não estar, porque quando falamos em resultados, normalmente associamos às empresas, mas as empresas não são só os responsáveis das empresas, são muitos trabalhadores. E a Famalicão tem, felizmente, muitos milhares de concidadãos que são excelentes, são exímios naquilo que fazem, nos mais diversos setores, e a formação que lhes proporcionamos, não é por acaso que à altura Famalicão tinha mais de 50% dos jovens do ensino secundário a frequentar cursos de formação profissional. Isso alimenta muitas empresas e cria condições para que elas possam produzir. Nós já tivemos, em várias circunstâncias, excelentes projetos, magníficos empreendedores, mas depois não há recursos humanos que materializem esse propósito. Portanto, a primeira medida que nós implementamos foi desobstruir, simplificar, criar condições para que os empresários pudessem dar asas à sua imaginação, à sua criatividade e serem bem-sucedidos. Em segundo lugar, ou em simultâneo, se quiser, apostar muito na formação profissional. São as duas regras que nós seguimos à altura e que me parece que foram bem-sucedidas. E lhe fazer aqui uma pergunta que, entretanto, desapareceu do meu alinhamento. Peço-te ajuda, Vanessa. No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, há 114 projetos aprovados no Conselho, no valor de 172 milhões de euros. Sabe se este processo está a decorrer sem atrasos nesta altura? Eu sei que o PRR globalmente está com enormes e muito preocupantes atrasos. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro da Economia, como o Sr. Ministro da Coesão, entre outros, têm dado disso nota. Isso é preocupante porque sabemos que, ao contrário dos programas comunitários chamados convencionais, que têm sempre ano X mais 1, mais 2, mais 3, o PRR aparentemente só tem mais meio, que é mais 6 meses. E continua a dizer-se hoje nas instâncias comunitárias que, quando chegar ao limite, não há prorrogação. E seria péssimo para o país se nós não aproveitássemos essa oportunidade. Agora, o que vinha a ser feito até há 2, 3 meses esta parte apontava claramente para que nós não conseguíssemos, conseguirmos, com muita energia, com muita proatividade, recuperar
ou muito tempo que perdemos. Com tanta indústria é preciso ter boas acessibilidades. Tem sido o calcanhar daqueles na relação com a administração central? As acessibilidades, está a falar de estradas? Estradas, Okay. Sim, acessibilidades, sim. Pois, essas acessibilidades são um problema, mas nem sempre são o principal problema. Nós temos muitos territórios com excelentes acessibilidades que não se desenvolvem. Acessibilidades desse género, acessibilidades físicas, do ponto de vista da rede viária. Fizemos muitos quilómetros de autoestrada e o interior não se desenvolveu por causa disso. E, portanto, quando se fala em acessibilidades, é preciso percebermos todos que nem sempre é por aí que se resolve o problema. Agora, é preciso perceber onde é que as acessibilidades são o problema. E onde for o problema é preciso remover esse problema. Nós damos aqui o exemplo da região onde estamos, que é este eixo Famalicão-Trofa-Maia, que finalmente eu tive o privilégio de estar associado à ignição, pelo menos ignição, foi um pouco mais do que isso, mas pelo menos ignição da solução do problema, que é a criação de uma alternativa à 14 que permitisse desobstruir congestionadíssima Nacional 14 neste eixo entre Famalicão, Trofa e a Maia. E porquê é que esse eixo viário era importante? Primeiro porque já era reivindicado há cerca de 30 anos, mas mais importante do que isso, porque por causa da sua não implementação havia dezenas ou centenas de projetos empresariais que estavam na gaveta, nomeadamente a expansão de unidades empresariais aqui na região, porque não era possível, porque não havia como fazer com que os trabalhadores chegassem às empresas para trabalhar ou os fornecedores, os clientes chegassem às empresas. Portanto, este é o tal investimento viário que tem um retorno assegurado e o país tem que avaliar o chamado impacto económico das suas medidas. Aliás, uma das propostas que nós levamos ao Parlamento Europeu é exatamente essa. É a avaliação do impacto económico das medidas que são adotadas. E, neste caso, é preciso fazer a avaliação ao contrário. Que impacto tem para a economia não fazermos aquele investimento? Aqui o alargamento da A3 era importante. Os milhares de milhões de euros que a região perdeu durante cerca de 30 anos não se ter feito esse investimento. Aqui o alargamento da A3 era importante? É importante e, aparentemente, é um compromisso da Brisa. O alargamento está feito até à Trofa, no sentido sul-norte. É preciso continuar pelo menos até Famalicão. Aliás, quem circular na A3, e felicito o Sr. Presidente de Câmara, porque sei que já conseguiu, pelo menos, não o alargamento das faixas rodadas, mas o alargamento da saída para o nó de Famalicão e para o acesso à A7 de Guimarães, porque a relação da A3 com a A7 é uma relação que não foi pensada. Quando foi construída a A3, foi pensar a A3 Braga e depois até Valença. Entretanto, surgiu a A7 e criou-se ali um nó. E a ligação entre a A3 e a A7 não foi intervencionada como era suposto que se fizesse. E hoje é uma tormenta para quem vem do Porto para Famalicão nas horas ponta. Vou chamar a esta entrevista a sua formação académica, é advogado. A Ministra da Justiça, Rita Ju, disse hoje em entrevista à Antena 1 que quer regular o recurso a meios ocultos de investigação, designadamente as escutas telefónicas. Esta semana ficou também marcada pela divulgação de escutas a João Galamba, que interceptaram uma conversa com o ex-primeiro-ministro António Costa, não sobre o processo influencer, mas sim sobre o despedimento da ex-presidente executiva da TAP. Há um recurso, em sua opinião, excessivo às escutas telefónicas na Justiça portuguesa por parte do Ministério Público e, partindo desse pressuposto, que tipo de regras considera que devem ser criadas para limitar esse meio de investigação? Mais preocupado do que o excesso de recurso às escutas é a violação permanente do segredo de justiça. Essa é a minha primeira preocupação. Porque a questão que me colocou não seria tema se nós não soubéssemos dela. E era suposto que nenhum de nós soubesse dela. E, portanto, é daquelas informações que eu não gostava de ter como cidadão. Eu saber isto como cidadão preocupa-me. Porque não é porque um dia algum de nós possa ser visado, é porque isso fragiliza o Estado de Direito. Porque é suposto que a investigação seja secreta, e uma investigação que não é secreta não é uma investigação bem sucedida. Primeiro porque expõe indevidamente as pessoas que não é suposto que sejam expostas, porque estão ainda em fase de investigação. Às vezes nem inquérito há. Nem sequer foram consideradas arguidas, muito menos acusadas, julgadas e condenadas. Segundo, porque a própria investigação, com a publicidade de alguns excertos, pode ser prejudicada. E no final, quando era suposto que se condenasse algumas pessoas, já não se consegue condenar, porque entretanto, antes do tempo, elas foram construindo cenários defensivos. E, portanto, esta questão preocupa-me solenemente. Indiretamente à sua questão, um país que banaliza o recurso às escutas telefónicas é um país que se demite de investigar. Porque a investigação é uma coisa, as escutas telefónicas são um elemento de investigação. E acha que é isso que está a acontecer em Portugal? É isso que está a acontecer, evidentemente. A escuta telefónica é a ferramenta mais fácil e os investigadores não investigam, põem sob escuta, ponto.
A juíza de instrução do caso das gêmeas luso-brasileiras que foram tratadas no Hospital de Santa Maria e que enviou um despacho para o Supremo Tribunal de Justiça não percebe porque é que Marcelo Rebelo de Sousa não foi investigado. O Expresso conta hoje que a juíza Gabriela Assunção, defende que o Presidente da República não foi neutro e que poderia ser investigado por coautoria no crime de prevaricação. Utilizando um dos termos que tem marcado este caso, mas ao contrário, não pode haver aqui um tratamento de favor do Presidente pela Justiça? Eu primeiro, como cidadão, digo que nós dispensávamos juízos opinativos dos magistrados, pelo menos quando estão em exercício de funções, que me parece o caso. Segundo, não sei que informação que a senhora magistrada tem sobre o caso concreto que a leve a chegar a essa conclusão. E, portanto, eu não vejo, sinceramente, qual é o racional dessa afirmação. É óbvio que o senhor professor Marcelo Rebelo de Sousa não é por ser Presidente da República que não é investigado. Não é investigado, não há indícios para ser investigado, ponto. Eu acredito na justiça e estou certo que foi isso que aconteceu. Quando falamos na discussão do próximo Orçamento de Estado, fazem-se apostas sobre a sobrevivência do Governo. Acredita que o líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, terá coragem para chumbar o orçamento e tirar o país de novo para eleições? Eu espero que o líder do Partido Socialista tenha coragem para defender o país, em todas as medidas que adota, incluindo no Orçamento de Estado. Respeitaremos a sua posição em relação à proposta do Orçamento de Estado. Uma coisa é certa, o Partido Social Democrata e a Aliança Democrática no seu todo deram sinais evidentes de que querem um processo consensualizado, envolvente, que todas as forças políticas e particularmente o maior partido da oposição, que é o Partido Socialista, seja envolvido no processo. Acresce a tudo isso, que não faz muito sentido, que o Partido Socialista tenha avançado com um conjunto de propostas, nomeadamente em relação às SCUTs, em relação ao IRS, entre muitos outros, se depois não tiverem a mínima vontade de fazer aprovar o Orçamento de Estado. Ontem publicou o Observador um artigo assinado pela jornalista Mariana Lima Cunha que dava conta da posição assumida por alguns dirigentes, altos dirigentes do Partido Socialista, que entendem que o PSD quer ir para eleições antecipadas e que a sua ação política tende precisamente a contribuir para esse desfecho. Isto faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. Aliás, se o PSD tivesse ganho as europeias, até aceitaria esse raciocínio. O PSD não ganhou as eleições europeias. Não faz sentido algum atirarem ao PSD no sentido de o PSD querer uma crise política e antecipar um processo eleitoral. O PSD quer cumprir o seu mandato. Aliás, tanto quer que está a pôr em terreno um conjunto de medidas cujos resultados vão ser visíveis, estou certo, a médio prazo. Mas numa ida às urnas outra vez, numas novas legislativas, o PSD ou a Aliança Democrática não estavam confiantes numa vitória? Estão sempre confiantes numa vitória. O PSD, obviamente, como partido responsável que é, e sendo hoje partido do governo, sabe o que é que significa para o país termos eleições a cada 6 meses ou a cada ano. E, portanto, o país dificilmente conseguirá ser bem-sucedido se não conseguir uma estabilidade governativa e se não conseguir criar condições para que as medidas sejam implantadas e possamos avaliar o seu resultado. E, portanto, o PSD não tem nada a ganhar com a antecipação deste ciclo, pelo contrário, tem tudo a ganhar em criar condições para que o ciclo eleitoral seja cumprido. E o deslize nas europeias não pode fazer tremer essa confiança da AD? A expressão de deslize é forte, porque o PSD teve nas europeias mais cerca de 3% do que teve nas legislativas e, portanto, falar em deslize é forte. Agora, não, é uma derrota, não é uma vitória. Mas se no dia anterior disséssemos que o PS ia ter 31%, eu achava que é um excelente resultado. Agora, o PS teve mais um ponto, é só isso. Mas achava um excelente resultado tendo em conta a cabeça de lista? Ou acharia sempre um bom resultado? Eu acho que primeiro o resultado se deveu muito ao cabeça de lista. A excelência do resultado se deveu muito ao cabeça de lista. E aqueles e aquelas que no dia seguinte ao anúncio da candidatura prognosticavam o caos e o descalabro eleitoral, aconteceu tudo menos isso. Em nome da estabilidade, Miguel Albuquerque deveria abdicar a favor de outro nome no PSD que pudesse liderar o Governo Regional da Madeira? Quem ganha eleições não pode ser convidado a abdicar. Miguel Albuquerque ganhou eleições, não ganhou com a maioria que ele próprio desejava, mas ganhou eleições. Mas como é que se resolve o impasse político na Madeira? Em democracia, as pessoas devem ser chamadas para resolver impasses. Novas eleições? Porventura, sim, se for o caso. Agora, cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Significa isso exatamente o quê? Que a responsabilidade não é só de quem lidera, não é só de quem ganha eleições. Devia a oposição ajudar a viabilizar o programa de governo? A oposição tem que assumir a sua responsabilidade e sofrer as consequências se não fizer a minha leitura. Muito obrigado pela sua presença Obrigada. neste Direto ao Assunto da Rádio Observador e nesta emissão aqui na Praça Cupertino Miranda. Foi nosso convidado neste Direto ao Assunto o novo deputado europeu, Paulo Cunha, número 2 da AD, nas eleições do passado dia 9 de junho.